Lucas, capítulo de número 10 e versículos de número 38 até o 42, amém? Título: Marta e Maria. Indo eles de caminho, entrou Jesus no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhe os ensinamentos. Ao ouvir-lhe os ensinamentos, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, obrigado pela tua palavra. Novamente nós agradecemos e pedimos que fale aos nossos corações, ó Deus. Pai, que essa palavra venha, Senhor, falar conosco, ministrar, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir de Ti, Pai. E que nós possamos cada dia mais frutificar na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Esse texto, pequeno texto de Marta e Maria, é um texto que me chama muito a atenção, porque ele tem uma contemporaneidade, né? É muito atual, vamos dizer assim, melhor dizendo. É muito atual o que se fala nesse texto. E eu queria entrar nesse texto primeiro trazendo uma introdução. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Também o seu irmão Lázaro, né? Todo mundo conhece a história de Lázaro quando foi ressuscitado 4 dias depois de morto. E Jesus, sempre que ia para a cidade de Betânia, se hospedava na casa de Maria e Marta. Melhor dizendo, na casa de Marta. Como diz no versículo 38, eles indo a caminho, Jesus entrou num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Vale dizer que Jesus não estava sozinho. Jesus sempre andava com os seus discípulos. E a palavra do Senhor vai dizer que Marta hospeda Jesus ali em Betânia. Betânia era uma cidade próxima a Jerusalém. Se nós voltarmos um pouquinho à leitura dos capítulos anteriores, vamos ver que Jesus ele passa por Samaria, mas em Samaria ele não é bem recebido e ninguém hospeda ele, porque viram nele um semblante de alguém que já sabia o que ia acontecer depois, que era a sua morte. Jesus já estava a caminho de Jerusalém porque sabia que ali seria entregue aos principais dos sacerdotes. Mas antes ele passa em Betânia e se hospeda na casa de Marta. Nós lemos aqui na história que Marta hospeda Jesus e Marta ela fica ali fazendo tudo, recebendo como uma boa anfitriã. Ela vai preparar ali talvez a comida ou vai arrumar alguma coisa, enquanto Maria se assenta aos pés de Jesus para ouvir as suas palavras. É interessante que Marta, ela logo fala para Jesus, tenta tipo assim, dar um sermão em Maria, né? Jesus, você não está vendo que eu estou aqui atarefada, fazendo um monte de coisas, e Marta está aí, sentadinha, né, aos seus pés, ouvindo sua palavra, manda ela vir me ajudar. E Jesus vai dizer, Marta, você está muito agitada, mas Maria escolheu a boa parte. Essa história, né, esse relato, tem muito a nos ensinar. O primeiro ponto que nós podemos observar, e que eu observei, é que aqui existia uma diferença de personalidade. Marta era de um jeito, Maria era de outro. Se nós olharmos, Marta sempre vai ser mais agitada. E isso acontece em outros pontos da palavra de Deus, como em João,
no capítulo de número 11, verso de número 20, é o contexto da ressurreição de Lázaro. No versículo 20, vai dizer que Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Já vimos aqui uma diferença de uma pessoa que já foi ao encontro de Jesus e outra que simplesmente, mesmo ouvindo que Jesus estava ali, ficou sentada em sua casa. No versículo de número 32, vai dizer que quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Vamos então agora ao capítulo 12 de João, versículo de número 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Olha o que Maria vai fazer. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então nós vemos aqui uma diferença de personalidade. Mas o que eu achei muito interessante é que mais do que uma diferença de personalidade, porque há lugar para quem serve também, como também há lugar para quem adora. Mas aqui eu vejo uma diferença de prioridade. Amém? Amém. Mais do que personalidade, uma diferença de prioridade. A prioridade de Marta era diferente da prioridade de Maria. A prioridade de Marta estava relacionada aos afazeres. Como eu vou agradar ou servir bem? Enquanto a prioridade de Maria era estar aos pés do Mestre, ouvir a sua palavra, receber do que ele tinha para dar para ela. É uma questão de prioridade. E prioridade é uma questão de decisão. Eu queria trazer esse tema para nós nessa noite. Que prioridade é decisão. Nós precisamos decidir o que é prioridade para nós. Senão nós vamos ser igual o cantor aí, o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, né? E vai deixando a vida te levar e nada, né, se torna prioridade para você. Então nós precisamos colocar o que é prioridade na nossa vida. E prioridade na nossa vida é estar na presença do Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. E eu vejo aqui que Maria decidiu, como Marta poderia também ter decidido. Eu posso também entender que Marta ficou preocupada em como servir a Jesus e os seus discípulos. Mas eu entendo que Maria decide ouvir o que o Senhor tem a dizer. E eu e você precisamos decidir estar aos pés do Senhor. Vimos aqui no versículo de número 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor. Eu fiquei curioso dessa palavra, quedava-se. Fui no dicionário procurar. Quedava-se significa permanecer, né? No caso aqui, permanecia, né? Detinha-se, ou seja, ela não estava ali por obrigação, mas ela estava ali porque ela queria estar ali, porque ela tomou uma decisão de estar ali. Então nós precisamos tomar uma decisão de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus é decisão. Orar ao Senhor é uma decisão. Eu decido orar. Eu decido meditar na palavra do Senhor. Eu decido ser liberto pelo Senhor. Saiba que ser liberto é uma decisão. Tem que existir uma decisão de nós também. Não é verdade? Ser salvo também é uma decisão. Embora saibamos que recebemos a graça, recebemos ali, né, o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Mas é uma decisão ser salvo. Também parte de nós.
Em nome de Jesus, que nós podemos decidir estar na presença do Senhor, permanecer na presença do Senhor, nos deter, estar ali um tempo na presença do Senhor. Amém, irmãos? E aí é algo interessante, porque muitas das vezes nós esperamos o sentir para fazer algo. Eu não sei se vocês, se já aconteceu com vocês isso, né? Às vezes espera sentir para fazer. Eu senti de Deus fazer aquilo outro. E é algo muito vago, né? Eu esperar o meu sentimento. Os nossos sentimentos, né? A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. E o teu corpo também, porque você não vai ter vontade de orar, nem de buscar, porque a tua carne não vai pedir isso. Então, se você espera o teu sentimento, você nunca vai fazer. Mas quando você decide, você faz. Amém? Amém. Vamos destacar 3 coisas aqui na vida de Maria. Primeira coisa que destacamos aqui é que Maria foi humilde. Maria foi humilde em entender quem estava ali. Quem estava do seu lado. Não era qualquer pessoa. Ela foi humilde em reconhecer que o Mestre estava ali. E ela foi humilde em saber que ela precisava ouvir algo do Senhor. Então, a primeira característica de Maria é a humildade. E essa característica tem que estar em nós. Precisamos reconhecer que nós dependemos do Senhor. E quando nós reconhecemos isso, aí você vai entender que eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra do Senhor, eu preciso me saciar, eu preciso me encher da presença do Senhor. Só depois de reconhecer que Ele é Deus e que nós dependemos dEle. A segunda característica que eu vejo aqui em Maria é que ela valorizava a presença de Deus. Ela valorizava estar ali assentada aos pés do Senhor. E nós damos valor a muitas coisas nesse mundo. Mas nós precisamos dar valor a estar na presença de Deus. Dar valor a Ele, ao que Ele realizou por nós. E como já foi falado aqui nessa noite, e o Senhor enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Então que possamos valorizar o que Ele fez por nós. E uma dessas formas de valorizar é estar na presença do Senhor. É ouvir o que Ele tem a nos dizer. Amém? Amém. Terceira coisa. Maria foi sábia. E o próprio Jesus, ele falou da sabedoria de Maria quando ele disse que Maria escolheu a boa parte. A Bíblia diz que se nós temos falta de sabedoria, precisamos pedir a Deus que Ele nos dá livremente. E talvez na nossa vida, em algum momento, falte sabedoria. E nessa noite, o Senhor está falando para nós, busque sabedoria em Deus. Busque a sabedoria na palavra de Deus, para que possamos, de fato, não escolher uma parte ruim, mas escolher a parte boa, que é estar na presença do Senhor, se alimentar daquilo que Ele tem para nos dar. Amém? Glórias a Deus. Vamos descer um pouquinho. No versículo de número 40, vai dizer que Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. É interessante que Marta colocara o serviço que ela estava fazendo como se fosse mais importante do que estar aos pés do Senhor como Maria estava. E esse é um dos erros que muitas vezes nós cometemos. Quando nós colocamos o serviço acima do relacionamento. Foi o que Marta estava fazendo. O serviço é importante, mas não acima do relacionamento. Amém. E muitas vezes Deus nos chama para fazer algo na sua obra, mas nós precisamos dar mais tempo ao relacionamento do que ao serviço,
para que possamos de fato experimentar da intimidade com Deus. Irmãos, sem o relacionamento, até o serviço se torna algo, como vou dizer, fadigante. Em algum momento você vai sofrer, você vai se preocupar, você vai ficar fadigado. Por quê? Porque você não sabe qual o propósito do que você está fazendo, porque falta relacionamento. E isso é tão grave, irmãos, mas tão grave, que em Mateus 7:21, olha o que Jesus vai dizer. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Isso é serviço, isso é trabalho, né? Isso é obra de Deus. E no versículo 23 ele diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Olha a falta de relacionamento. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. É muito grave, irmãos. O serviço sem o relacionamento. Que nós possamos, de fato, cultivar um relacionamento verdadeiro com o Senhor, genuíno com o Senhor, assim como Maria que estava ali aos pés do Senhor. E quando ela chega ali, né, todo mundo está servindo, né? Jesus está ali assentado, Lázaro que tinha sido ressuscitado. Maria chega com um perfume puro e derrama aos pés do Senhor, em sinal de intimidade, em sinal de quebrantamento. É isso que nós precisamos aprender com Maria, irmãos. Amém? Amém. E foi o que eu disse aqui, com a prioridade errada, até o servir a Deus se torna algo fadigante, algo difícil. Maria estava ali agitada, agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. E quantas vezes, irmãos, os serviços, as ocupações, a correria do dia a dia, a agitação tem roubado o nosso relacionamento com Deus. Quantas vezes aquilo que nós temos que fazer para nós mesmos, para nossa família ou até mesmo para Deus. É verdade, até mesmo para Deus. Rouba o relacionamento tão precioso, um momento de qualidade que nós temos que ter na presença de Deus. Que isso sirva para nós de ensinamento. E o Senhor, ele vai ali ensinar ensinar Marta, porque Marta, até a sua visão estava ofuscada. Ela olha para o Senhor e fala, Senhor, olha, Maria está aí do seu lado, manda ela vir me ajudar. Queria tirar Maria de perto do Senhor. Imagina, Jesus ia ficar lá, não tem ninguém para me ouvir, está todo mundo trabalhando. Mas Maria estava ali aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Quando eu estava pregando essa palavra lá na igreja esses dias atrás, Deus falou algo no meu coração e eu queria trazer nessa noite aqui. Que nós estamos na geração Marta. É a mais pura verdade, irmãos. Nós estamos na geração Marta. Uma geração que não sossega, que não para, que vive na correria. Não é isso? Na correria do dia a dia e tal. Em busca, talvez, de uma melhor condição de vida, em busca, talvez, de um enriquecimento, né? Em busca, talvez, de realizar sonhos, projetos, de bater as metas do trabalho, não é verdade? E nós estamos sempre nessa correria. E essa correria, irmão, tem trazido problemas para essa geração. E eu passei por isso, né? Posso dizer, porque passei por isso. Quantas pessoas ansiosas? Quantas pessoas depressivas? Quantas pessoas que não têm paz?
o que vive, né, nesse mundo agitado. E, irmãos, fatalmente, né, daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar quem é você, nem vai lembrar quem sou eu. Vou fazer uma pergunta para vocês aí. Vocês sabem quem foi o bisavô do seu pai? Alguém sabe aqui? Bisavô do seu pai? Ou a sua bisavó? Talvez bisavó é mais pertinho, né? Dá para lembrar. Sabe por quê, irmãos? Caíram no esquecimento. E assim vai acontecer conosco. Por isso, do que vale correr tanto nesse mundo, irmãos? Se nós não vamos levar nada dele. Não é verdade? Nós estamos nessa geração que está correndo. No final da vida, né? O dinheiro que conseguiu a condição vai gastar nos remédios. Não é isso? Irmãos, o que o Senhor tem para nos dizer nessa noite é quando ele disse assim para Marta: Marta, Marta. Era tipo assim: calma, Marta. Para, Marta. Espera um pouco. Respira. Não é isso? Descansa. Para um pouco para ouvir a minha voz. Quantas vezes, irmãos, a gente não para ouvir o que o Senhor tem para nós? Estamos vivendo aí nessa correria louca, enquanto o Senhor ele quer falar com você, ele quer falar comigo. Nessa noite o Senhor está falando para você: calma, respira. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 25. Olha que palavra. E aí, olha o título, né? Eu gosto dos títulos. A ansiosa solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Então não andeis ansioso. Deixa que o Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando do teu projeto, do teu sonho. Ele está cuidando do teu trabalho. Está cuidando da tua família. Agora faça uma coisa. Para um pouquinho para ouvir o que o Senhor tem a te dizer. Né? Faça o que nós cantamos aqui nessa noite, né? Render ao Senhor adoração. Estar a Ele junto aos seus pés. Né? Maria entendeu que prazer melhor não havia do que estar aos pés do nosso Senhor. Que nós possamos ter esse entendimento. A palavra do Senhor também nos diz, lá em 1 Pedro, capítulo de número 5, verso de número 6 e 7, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em tempo oportuno quer dizer que não é no nosso tempo, é no tempo oportuno, no tempo que ele vai definir para nós. No verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Glórias a Deus.
Aleluia. Versículo 41 do nosso texto base, Jesus vai dizer para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Versículo 42 ele diz: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E muitas vezes, tudo aquilo que rouba o nosso tempo é tudo aquilo que é muito, às vezes, muito inútil, desnecessário. Já pararam para pensar nisso? Tem coisas que roubam o nosso tempo, que não nos dão fruto algum e que nós continuamos ali, perdendo o nosso tempo. Não é verdade? Jesus ele vai falar que pouco era necessário ou uma coisa só. Então, o ensinamento que ele nos traz aqui é buscar aquilo que é essencial, aquilo que é necessário. Logo que eu li, me veio à memória a palavra lá em João, capítulo de número 3, que fala sobre Nicodemos. Jesus ele usa essa mesma palavra, necessário, quando ele fala para Nicodemos: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Se a gente entrar no contexto de Nicodemos, ele vivia uma religiosidade, ou seja, ele fazia muitas coisas, ele tinha muito serviço, mas não tinha relacionamento. Na verdade, tudo a ver com o que a gente está falando aqui. E essa é a palavra: necessário nascer de novo. Sabe por quê? Porque quando nós nascemos de novo, nós entendemos o que é prioridade na nossa vida. Amém? Então vamos fazer uma coisa. Faça uma reflexão aí daquilo que está roubando o seu tempo. Daquilo que está roubando o tempo que você devia estar aos pés do Senhor como Maria. Daquilo que está te agitando, te deixando preocupado como Marta. E você, em nome de Jesus, vai começar a se liberar dessas coisas. Dia após dia, uma coisa de cada vez, se libera dessas coisas que muitas vezes são inúteis, que muitas vezes não produzem fruto algum, apenas roubam o nosso tempo, e que possamos, de fato, irmãos, dar o tempo devido ao Senhor, aquilo que Ele merece, que é estarmos na presença dEle. Em nome de Jesus, busque aquilo que é necessário na tua vida e você vai ver uma transformação. Você vai ver de fato, como foi falado aqui, você ir além, você ir numa profundidade maior, porque você está dando mais tempo ao Senhor. Você está ali aos pés do Senhor. Você entende que aos pés do Senhor você vai ouvir aquilo que é bom para a tua vida, aquilo que vai te alimentar, aquilo que vai te fazer crescer espiritualmente. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Que, de acordo com essa palavra, possamos ser iguais a Maria. Mas que se Deus te chamou também para trabalhar na obra, trabalhe. Mas não esqueça o relacionamento com Ele. Amém, irmãos? Eu queria te convidar a se colocar de pé e eu queria fazer uma oração nesta noite. E nesta oração, que nós possamos, assim como Maria fez, nos derramar aos pés do Senhor. Amém? E dizer para Ele o quanto Ele é precioso. Aleluia. E pedir para que Ele possa operar em nós uma transformação verdadeira. Operar em nossas vidas uma mudança genuína. Amém? Feche seus olhos e vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua santa palavra, Pai, que falaste aos nossos corações. Ó Deus, que palavra, Senhor, Pai, que veio, Senhor, de encontro a nós, para nos dizer que nós precisamos buscar mais a tua presença,
Porque, Senhor, a tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E como Maria estava ali, Senhor, aos teus pés, assentada, ouvindo a tua voz, que nós também possamos estar, ó Pai. Senhor, visita cada coração aqui nessa noite, sonda cada coração. Sabemos, Senhor, das nossas fraquezas, sabemos, Senhor, das nossas dificuldades, sabemos também, Senhor, que muitas vezes nós, Pai querido, nos atarefamos com as coisas dessa vida, talvez procurando uma melhor condição para a nossa família, e isso não é pecado, Deus, mas nós entendemos, Senhor, que precisamos estabelecer as prioridades na nossa vida, e o Senhor é prioridade na nossa vida, porque quando buscamos ao Senhor, em primeiro lugar, o Senhor acrescenta todas as demais coisas que nós precisamos. Ó Pai, nos faz entender a tua vontade. Senhor, nos faz entender, Pai, que o Senhor é prioridade na nossa vida, Senhor. Nos faz entender que o Senhor está cuidando de nós. Pai, se há alguém aqui com o coração agitado, se há alguém aqui, Senhor, sofrendo, Senhor, com ansiedades, crise de ansiedade, Senhor, se há alguém aqui angustiado, se há alguém aqui, Pai querido, inquieto, Senhor, nessa noite, Pai, libera a tua paz aos corações, a paz que não se pode comprar, Senhor, com o dinheiro desse mundo, Pai, a paz que não se encontra em nenhum lugar, somente na tua presença. Pai, vai liberando a paz, Senhor, que excede todo o entendimento, Senhor, aos corações aqui nessa noite. Pai, que nós possamos parar, que nós possamos nos acalmar, que nós possamos de fato, Senhor, respirar, Senhor. Pai querido, assentar aos seus pés, Senhor, para ouvir a tua voz. Pai, ministra, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Ministra, Pai querido, o teu propósito, o teu chamado para cada pessoa aqui. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, Senhor. Nós te louvamos, te exaltamos nessa noite, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Amém.